Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Livrai-me. E hoje é uma obra específica de ciências, mas é aquela ciência para o público leigo. Não é aquela ciência para quem é da área, mas é para instigar, e eu adoro obras assim, pessoas que não são especificamente da área de física, da área de química, tá? Esse livro eu gosto muito dele, todos os que eu trago eu gosto, né? A Ordem do Tempo, tá? Rovelli. Mas, Carlo Rovelli, mas a obra é linda por si só, porque ela é brilhante, né? Ela é espelhada, que ela tem um brilho muito próprio desse livro, mas simples, tá? É um físico, ele estuda tempo, e aqui chama A Ordem do Tempo, e aqui nesse livro você vai encontrar explicações que facilitam para quem é leigo, né? Eu vou achar aqui para mostrar para vocês, olha, muitas explicações com ilustrações, esquemas gráficos que ajudam você a entender o conceito de tempo, que é extremamente complexo, tá? Até para os físicos é difícil traduzir na linguagem. E aí vem aquela discussão, para quem segue a trilha linguagem aí que a gente tem. Qual o limite da linguagem para descrever os fenômenos incríveis, né? Existe um conceito de tempo linguístico. Nós temos na linguagem grega um tempo chamado aoristo, né? Salvo engano, aoristo, que é um conceito que não é nem presente, nem passado, nem futuro. E não tem na língua portuguesa esse conceito, tá? E nós temos o pretérito mais que perfeito, e enfim, vamos tendo vários tempos linguísticos. E o que é o tempo? Eu comentei no livro Uma Breve História do Tempo, de Steve Hawking, né? Que comenta bastante sobre isso, mas essa obra ela é mais palatável para você que está iniciando, e também é uma obra mais nova, né? E aqui o conceito de tempo é muito trabalhado, porque o tempo também dependeria do contexto do espaço que você está, né? Então, por exemplo, você pode estar vendo uma estrela que não existe mais. A luz do Sol vai demorar aí, acho que 8 minutos para chegar até a Terra. Bom, até aí tranquilo. Só que essa luz que você está recebendo, que é o seu presente, ela na verdade é o passado do Sol, porque o Sol já emitiu essa luz. Essa luz já não está mais lá com ele. Essa luz saiu de lá há 8 minutos. Então, lá já é passado, aqui ainda é presente. Como há várias estrelas que, obviamente, já não existem mais, mas aparecem pra gente e tudo mais. Então, essa famosa demonstrativo mostra que o presente depende de onde você está, né? Então, o meu presente aqui é um dia claro, mas o presente agora do outro lado do mundo é escuro. Então, o presente é claro ou é escuro? É dia ou é noite? O presente é dia e noite, porque depende do local onde você esteja. Até tem uma discussão do que é conceito de dia. Eu até já brinquei, eu comentei aqui que no direito nós temos o direito constitucional de cumprir o mandato judicial durante o dia. E aí vem a discussão do que é dia. Então aqui ele vai discutir o que é o tempo. Será que o tempo é uma realidade física ou é uma percepção humana? E há uma obra de Norbert Elias, que é um sociólogo, chamada... agora o nome me foge, mas eu vou comentar esse livro aqui, que é um livro sobre tempo, Norbert Elias, tá? E esse, acho que é Sobre o Tempo, o nome do livro, Sobre o Tempo. E ela faz uma visão sociológica, ele diz o tempo é sociológico, porque medir segundos não é importante na antiguidade. Na antiguidade era importante medir o sol a pino, no zênite, o final do entardecer ali, né? O entardecer, o anoitecer, o amanhecer. Quer dizer, o conceito de tempo foi sendo partilhado substancialmente para que a gente pudesse determiná-lo cada vez de forma mais precisa. Então você tem lá o ano, você tem o semestre ou as estações, você tem o mês, você tem o dia, você tem horas, você tem minutos, você tem segundos. E aí, onde para nos segundos? E aí a gente vê que a divisão, sobretudo a divisão em 360 graus do círculo, é uma influência da Mesopotâmia, que adorava o número 3. Você vai ter, nós poderíamos dividir em outros números, né? A gente pode dividir a pizza como a gente quiser, né? Você tem, por exemplo, a divisão de 60 segundos, 60 minutos, também vem da Mesopotâmia, que é essa fixação pelo número 3. Para quem não sabe, a Mesopotâmia tem as zigurates, que eram pirâmides tão antigas quanto as do Egito, ou até mais, a depender da datação e do critério adotado. Então, e aí como nós vamos dividir o segundo? Agora o segundo atrapalhou. E nós conseguimos hoje fazer uma divisão de segundos física que os mesopotâmios não conseguiam, obviamente, que seria o uso
do relógio de Césio 133. Nós vamos usar aqui um tipo de relógio atômico que vai pegar uma vibração do átomo para determinar o segundo, que é o chamado relógio atômico, né? Porque mexe na estrutura do átomo. Não é que ele explode, né? Para quem é leigo, né? Mas ele, na verdade, mexe na estrutura do átomo. Então, dependendo de onde nós estamos recebendo imagens antigas. E aqui há um problema complexo sobre isso, porque tudo, na verdade, acaba sendo passado. Porque você acha que você me ouve aqui ao vivo e no mesmo tempo que a tua caixa de som emite o som, mas não. Tem um tempo para processar o computador, emitir o som chegar até o seu ouvido, o teu cérebro processar essa informação e você ouvir de maneira efetiva. Então, na verdade, vocês estão sempre no passado. O movimento que vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui não só já foi gravado no passado, como o teu computador já reproduziu antes que você visse o movimento. Porque, na verdade, a luz vai chegar até o seu olho. Então, nós, humanos, descartamos pequenas variações de tempo. Porque o dia não tem 24 horas, a gente descarta. Ali, mais ou menos um quarto de dia que sobra, ele comenta um pouco disso aqui. Aliás, o mês, né? É baseado no ciclo lunar, o ano é baseado no ciclo solar, por isso que mês em inglês é month e moon é lua, né? Moon é lua e month é mês, tá? Então, a gente tem relações nesse livro. Depois devo trazer um outro livro de um professor da USP de História que comenta sobre o tempo. E o tempo está vinculado a certas relações de espaço. Por exemplo, quando a gente faz um relógio de sol, a gente vê a sombra se movendo, sabe? Essa sombra está se movendo. Então, há uma mudança na posição do sol. Quando nós estamos falando de um relógio de água, nós estamos vendo a água descendo, que era um dos primeiros relógios, teria sido o relógio de água. E quando a gente tem a ampulheta, que aliás é símbolo da Faculdade de História, que eu acho lindíssimo, Faculdade de História, o símbolo é a ampulheta com o caduceu de Hermes, do deus Hermes, esse que está aqui no quadro, que são os caminhos, né? O caduceu são os caminhos que conduziam a humanidade no seu momento de pós-mortem, e aí a ampulheta é o tempo passando. A gente tem a transferência da areia da parte de cima para a parte de baixo. Então, portanto, nós temos deslocamento no tempo também, no espaço, para a gente ver a ampulheta descendo ali, a areia moveu daqui para lá, portanto passou o tempo. Então, o que é o tempo? Né? O que seria o tempo? Seria uma percepção humana? Às vezes a gente tem aquela brincadeira da Lewis Carroll, né? Brinca sobre o tempo, que há aquele diálogo que diz: quanto tempo dura o eterno? E a resposta que vem é, às vezes, apenas um segundo. Porque a vida humana é quase que um segundo para a existência do cosmos. A gente tem aí bilhões de anos. Né? Então, o conceito de tempo também é variável pela percepção humana. E isso a gente pode brincar na própria filosofia, porque o Kant, esse livro que eu vou comentar com vocês aqui do Kant, né, é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, ele fala que o tempo é um conceito racional, né, humano. Ele vai dizer isso, né, quando ele vai criticar os empiristas. Então, note que, afinal, seria o tempo um aspecto físico, como Stephen Hawking ou o Rovelli está mencionando aqui, ou sociológico, porque no fim das contas nós escolhemos colocar 12 horas no relógio, que também é uma divisão mesopotâmica baseada no número 3, que eles gostavam muito desses divisores, por uma questão até religiosa. Então, essa é a questão. O dia tem, a gente divide em 12 mais 12, né? São múltiplos aí, né? De 3, e portanto a gente fica nesse debate. O que seria o conceito, portanto, de tempo? Um aspecto sociológico, cultural ou uma realidade física? Na medida em que a humanidade, quando absorve o tempo, absorve na sua realidade. Para nós, um segundo pode parecer pouco, mas há espécies que vivem poucos dias. Então, um segundo para ela vai ter outro conceito, obviamente. Assim como uma hora ou um dia para a gente parece muito, para espécies que vivem muitos anos, a gente não vai ter essa preocupação. E note que há um aspecto social do tempo, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma regra na CLT, na Consolidação do Trabalho, a gente tem regras trabalhistas, inclusive em convenção coletiva, que pequenas variações de tempo não devem ser computadas na jornada de trabalho. O indivíduo chegou 3 minutos atrasado, 5 minutos atrasado, não deve ser computado. Por outro lado, é uma sociedade que cada vez mais partilha o tempo. Cada vez mais partilha o tempo, porque segundos não eram calculados na antiguidade. Aliás, segundos não eram calculados
até pouco tempo da humanidade, com essa ênfase que se tem. O relógio já foi uma coisa elegante, que só aristocratas tinham, o povão não tinha relógio, quando tinha, tinha na praça. Então, nós temos reduzido cada vez mais o tempo. O tempo dos vídeos é uma sociedade acelerada, assistir em velocidade 2, os vídeos de YouTube, ouvir os áudios de WhatsApp em velocidade 2. Então é uma sociedade que se acelera e que para acelerar vai partilhando e fragmentando cada vez mais o tempo. E é uma frase de um dramaturgo romano que diz isso, né, que os deuses amaldiçoem o primeiro homem que resolveu contar o tempo para partilhar em pequenas frações a minha vida sofrida, né, minha vida de desgraças. Então é um dramaturgo romano, com todo o seu exagero teatral da Roma Antiga, mas ele fala algo interessante nisso. Então, quer entender o tempo, quer entender as suas complexidades, esse livro é bom porque é moderno, é escrito numa linguagem moderna. Claro, você tem aí o próprio Einstein, né, que é fantástico, mas você tem uma leitura que é simplificada. Olha aqui, tem até um Smurf aqui, ó, para explicar o conceito. Para você que não é da área. Embora nós estamos falando de um grande cientista, tá? Não confunda a simplicidade da apresentação do livro com a complexidade do autor, porque esse Carlo Rovelli nasceu na Itália, é um físico teórico, e ele inclusive também participa de estudos de filosofia, tá? Então ele tem formações aí na França e em toda a Europa. Então é um grande estudioso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça sugestões, aqui a gente aceita sugestões, e qualquer coisa, mande pra gente aí um recadinho pra gente poder ajustar aí os nossos vídeos e agradar vocês da melhor maneira possível. Forte abraço, tchau, tchau.